Amém? Eu quero falar hoje sobre a história de Jonas. Nós nos acostumamos a ouvir essa história, quem frequenta a escola dominical, quem já estudou um pouquinho a Bíblia, certamente já ouviu falar do profeta Jonas, que fugiu dos planos de Deus. Deus mandou ele para uma direção, ele foi para outra e acabou sendo engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala baleia, mas fala um grande peixe, né? E o que Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 12, verso 38 ao 41, é o seguinte, olha, do mesmo jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus está dizendo o seguinte, olha, da mesma maneira que a minha morte e a minha ressurreição são verdadeiras, assim também é a história do profeta Jonas. Em outras palavras, é isso. Porque eu estou falando isso inicialmente porque muitas pessoas pensam assim, isso aí é conto da carochinha, isso é uma parábola, é uma forma figurativa. Não, Jesus, o Evangelho está dizendo, olha, assim como aconteceu com Jonas, então aconteceu mesmo, de estar 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também é a minha ressurreição. Assim também eu estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer, que é uma história que a Bíblia aponta como verídica. É uma história que é verdadeira, não é uma ilustração, é uma parábola. Não, isso aconteceu, tá? Jonas, eu não vou ler todo o capítulo de Jonas, apesar de ser um livro pequeno, são 4 capítulos apenas, e eu recomendo que você leia, como eu li essa semana, porque você vai poder tirar muitas lições ali para a sua vida. Eu vou fazer um resumo aqui para que você entenda. Jonas era um profeta que teve uma missão dada por Deus. Deus falou com ele assim, olha, vai na cidade de Nínive e prega para aquele povo, para que eles se arrependam. Só que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele foi para o lado oposto. Deus mandou ele para uma direção e Jonas foi para o lado oposto. Como consequência disso, o navio em que Jonas estava indo para Tarsis foi acometido por uma tempestade. E Jonas foi lançado ao mar, estou resumindo bem aqui, Jonas foi lançado ao mar e engolido por um peixe. Lá no ventre do peixe, ele orou a Deus, ele orou ao Senhor, pelo que Deus colocou ele novamente na rota certa. E ele foi então para a cidade de Nínive e pregou para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteram a Deus, voltaram para os caminhos do Senhor. Então, em resumo, essa é a história de Jonas. Mas eu quero tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui no capítulo 1. O capítulo 1, ele fala das consequências da desobediência. Das consequências da desobediência. Eu vou ler só um trecho aqui do capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, Deus manda Jonas para uma direção e ele vai para outra direção, vai para a direção oposta. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Jonas era um profeta de Deus,
Jonas era um homem de fé, um homem que tinha fé, uma fé genuína, que amava, que temia ao Senhor. Ele andava suficientemente perto de Deus, tanto que foi confiada a ele uma palavra profética a respeito de uma cidade inteira. Deus falou com ele, olha, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só que em vez disso, ele se rebelou e fugiu. Ele foi para Jope, inicialmente, que é uma cidade marítima, fica a cerca de 55 quilômetros de Jerusalém. Ali ele comprou uma passagem em um navio que ia para a cidade de Tarsis. Tarsis era uma cidade ao sul da Espanha, conhecida pelos seus navios, uma cidade portuária. Lá haviam metais preciosos, ou seja, Tarsis era uma cidade que representava a prosperidade, o sucesso e o poder. Então, irmãos, primeira coisa que eu tiro como lição aqui, muitas vezes Deus vai nos colocar diante de desafios. Às vezes as coisas que Deus vai nos pedir são desafiadoras. Deus nos ama e Deus ama a humanidade. Através da vida do profeta Jonas, Deus queria salvar 120 mil pessoas que habitavam na cidade de Nínive. Então, enquanto Nínive representa o desafio, a vontade de Deus, Tarsis significa o balneário, férias, o lugar do descanso, da prosperidade, ou seja, o lugar da zona de conforto. Quantas vezes Deus nos fala para ir em uma direção, mesmo que seja a mais difícil, mesmo que seja a mais penosa, e nós escolhemos o caminho oposto. Nós escolhemos permanecer na zona de conforto. Tarsis, o lugar do nosso descanso, o lugar aparentemente melhor, que vai nos trazer prosperidade, que vai nos dar poder, que vai nos dar sucesso. Só que Deus, na sua onipotência, assim como aconteceu com Jonas, Deus vai arrumar uma tempestade, muitas vezes, algum tipo de dificuldade, algum problema, para que nós voltemos para o caminho certo. Você está passando por adversidades, por problemas, por dificuldades? Quem sabe é Deus querendo trazer você de volta para uma rota que Ele havia estabelecido para a sua vida. Já pensou nisso? Você já pensou que o deserto pelo qual você está passando, a dificuldade, a enfermidade, o desemprego, é uma maneira de Deus se revelar a você para que você o busque de uma forma mais intensa? Irmãos, quantas pessoas estão hoje na presença do Senhor porque um dia passaram por grandes problemas na sua vida? Eu acho interessante aqui, seguindo a história, que no momento em que a tempestade estava acontecendo, todos no navio foram atingidos por ela, todos estavam aflitos, temerosos e clamavam aos seus deuses. A Bíblia fala desses deuses aí com D minúsculo. Ou seja, as pessoas do navio não eram pessoas que acreditavam em Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Eles acreditavam em vários deuses. Havia um crente dentro daquele navio. E enquanto todos estavam clamando aos seus deuses, aos seus falsos deuses que não podiam ajudar em nada, o cristão, o crente, o homem temente a Deus, o profeta, estava dormindo. Jonas passou pela tempestade sem orar ao Senhor. Jonas passou por aquele momento difícil, de adversidade, dormindo. Ele não orou a Deus. O capítulo 1, se você ler o capítulo 1 inteiro, eu sugiro que você leia realmente, é um livro muito pequenininho,
O capítulo 1 inteiro você não vê Jonas dirigir a voz a Deus. Vê ele fugindo. Ele ouve a voz de Deus, ele recebe um comando, mas ele foge da presença de Deus. Alguns historiadores, alguns teólogos querem argumentar que Jonas queria fugir da cidade de Nínive porque era uma cidade que matava os profetas, mas a Bíblia não dá um respaldo para isso. Fala que ele fugiu da presença do Senhor e foi numa direção oposta à que ele havia determinado. Então, essa é a lição que eu tiro aqui do capítulo 1. Deus, ele sempre vai nos colocar diante de desafios. Mas se é Deus quem está colocando você diante de desafios, aceite o desafio. Se é Deus quem te conduz ao deserto, vá para o deserto. E vá confiante de que Ele vai suprir as suas necessidades. E que Ele tem um propósito maior em tudo que está acontecendo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, não se desespere diante das grandes coisas que Deus tem colocado à sua frente. Ele é Deus, Ele tem poder sobre tudo. Certamente, irmãos, assim como Deus tinha um propósito na vida daquelas pessoas da cidade de Nínive, que eram pecadores, que eram pessoas que estavam vivendo de uma forma que não agradava a Deus, mas Deus também tinha um compromisso com Jonas. Mas Jonas se esqueceu disso. E por causa disso, ele enfrentou uma grande tempestade, até que foi lançado ao mar. Então, Deus muitas vezes vai permitir que as tempestades nos atinjam. Deus vai permitir que as tempestades cheguem até nós, como uma maneira de nós nos voltarmos para Ele. Porque quando as coisas estão bem, quando nós navegamos na calmaria, quando o nosso barco está indo de vento em polpa, nós temos uma tendência a nos esquecermos de Deus. Então fica aqui a primeira palavra para você. Não se esqueça de Deus quando as coisas estiverem bem. No tempo da bonança, no tempo da fartura, no tempo da bênção, continue buscando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus.